Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 77. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 77. A pena pecuniária prevista nesta seção será fixada em dias multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade combinada ao crime. Na individualização dessa multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Então, temos aqui o artigo 77, ele está inserido no Código de Defesa do Consumidor, dentro da parte que trata da infração penal. Então, aqui traz características, né, e requisitos quanto à pena pecuniária. A pena pecuniária é aquela pena, também pode ser a pena de multa, né, mas a pena que repercute financeiramente, né, aquela que é uma prestação financeira, que deve se pagar em pecúnia, ou seja, em dinheiro. Então, essa pena pecuniária ela é prevista nessa seção, ou seja, prevista na seção que trata das infrações penais do Código de Defesa do Consumidor, ela será fixada em dias multa, né? E essa pena deve ser fixada ao correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade combinada no crime. Então, quando se observar, primeiramente, a pena que vai ser estabelecida, por exemplo, a pessoa tomou a detenção de 6 meses em um desses crimes. Então, deve-se observar essa pena máxima e observar a pena mínima e fazer, então, a soma, né, e a análise disso. Né? Então, deve-se observar a pena correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Então, cada um dos tipos de crime tem a sua pena máxima e a sua pena mínima, e isso deve ser observado aplicando-se essa pena a dias multa correspondente a isso, né? E ainda dizendo aqui, na individualização desta multa, o juiz observará o artigo 60, parágrafo 1º. E o que diz o artigo 60, parágrafo 1º? Diz o seguinte: na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada ao máximo. Ou seja, o juiz deve, observando as circunstâncias daquela pessoa que está sendo analisada, deve ser analisada as condições econômicas daquela pessoa, né, o tipo de pessoa financeiramente, né, pode dizer assim, e então ela vai ser determinada essa pena de acordo com a graduação do tanto que aquela pessoa recebe. Se for uma pena muito baixa, muito inferior em relação ao padrão econômico daquela pessoa, o juiz poderá então aumentar, né? E como diz o parágrafo 1º, ele pode ser aumentado até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo, né? Então é interessante isso. E, especificamente quanto a essa pena pecuniária, é importante dizer que se aplica aqui o chamado princípio da especialidade em relação ao Código Penal, né? Diferente do que é previsto no Código Penal, essa pena pecuniária do artigo 77 ela é estabelecida de acordo com o mínimo e com o máximo de dias multas de duração, né, da pena privativa de liberdade, né, ou seja, que for combinada ao delito pelo qual a pessoa foi condenada. Né. Então, é uma norma especial, por isso aplica-se o princípio da especialidade. Por que é uma norma especial? Porque é uma norma especial em relação ao critério do Código Penal. Né. O Código ele estabelece que o mínimo é 10 e o máximo é 360 dias multa, né, conforme o artigo 49 do Código Penal. O artigo 49 diz o seguinte: a pena de multa consiste no pagamento ao fundo pecuniário penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Então, por se tratar de uma relação de consumo e crimes específicos relativos a essa relação de consumo, esse critério para a pena pecuniária é diferente, né? Corresponde à pena fixada em dias multa, estabelecendo o mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade combinada no crime, né? Ao invés de ser estabelecido o que está no Código no artigo 49, que é o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias multa. Então, esse é o artigo 77, estabelecendo aqui as regras para a pena pecuniária, para a pena de multa do Código de Defesa do Consumidor.